Olá, estamos começando mais um Márcia Werneck Conversa e o nosso tema de hoje é sobre o poder da imprensa. E para falar sobre esse assunto, convidamos a jornalista e editora-chefe do jornal Viver Bem Betim, Consolação Rezende. Olá, Consola. Tudo bem, Márcia? Tudo bem? Ótimo, e você? Muito bem, você, né? Graças a Deus. Seja bem-vinda ao nosso cantinho aqui. É um prazer te receber aqui. Obrigada. E o nosso bate-papo é sobre um tema, assim, bem polêmicozinho, né? O que você acha? Não, falar do poder da imprensa realmente é algo, assim, polêmico, porque, assim, a manipulação acontece sem as pessoas perceberem, né? A falta de informação gera manipulação, o excesso gera mais ainda. A gente sempre peca, tanto pela falta como pelo excesso. Né? Sempre. Infelizmente, sempre. Às vezes a imprensa sempre cai nessa aí, né? E a gente, assim, quando é feito o curso de jornalismo, você aprende que a imprensa tem que trabalhar objetivamente, né? Que você tem que ouvir os dois lados. Aí né? Você faz até o juramento. A gente faz o juramento. Juro dizer a verdade. Só que a partir do momento que você vai para um jornal, seja impresso, seja televisivo, seja rádio, ou até a própria internet hoje, com todas as mídias que nós temos, né? Só na sua seleção você já tem uma característica de não ser mais imparcial. Você selecionou, se você selecionou, você já está selecionando por algum motivo. Você se acha uma manipuladora? Eu acho sim, mas eu tento ser uma manipuladora talvez assim mais positiva, eu tento trabalhar dentro da ética, dentro dos valores, né? Eu não penso, eu acho que a imprensa ela tem um poder muito grande e esse poder tem que ser bem usado. Você não tem que usar para denegrir, você não tem uma matéria contra uma pessoa, você pode acabar com a vida dela. Eu percebo assim, quando você está lendo uma matéria, tem a interpretação, né? Tem. Aí cada um interpreta de uma forma. E essa é a interpretação que realmente às vezes costuma detonar com as pessoas. E na verdade também o que acontece? Nós temos um modelo de comunicação novo hoje. Antes, o nosso modelo de comunicação, que a gente aprende, né, até nas faculdades, né, aquele do emissor, do receptor, a gente aprende a questão da mensagem, né? Então a gente não levava em consideração a recepção, como que isso chega ao seu receptor, né? Hoje, cada pessoa vai interpretar de acordo com o seu mundo, de acordo com seus valores. Você pode pegar uma mesma informação, colocar em diversos canais diferentes ou passar por diversas pessoas diferentes, cada um vai dar seu ponto de vista. E qual que você acha que manipula mais? TV, rádio ou impresso? Eu acredito que a imprensa televisiva ela seja mais forte na manipulação pela questão da imagem. Vai direto no olhar, né? Porque a leitura, quando você faz uma leitura, você tem vários vieses ali que vão entrar. Você pode ler sem a vírgula, nem colocar ponto. Então, assim, é um pouquinho diferente. Agora, quando você vai para a imagem, aliada à fala, aliada a outras imagens, né? O apresentador, você coloca lá uma manifestação que não tinha ninguém, você consegue fechar a câmera e mostrar lotado. Então, assim, são formas assim, de manipular, entendeu? E as pessoas têm que estar muito atentas, porque a gente tem que ter um viés crítico, né, de observar realmente se aquilo ali está sendo feito direcionado ou se aquilo ali realmente tem o ponto de vista A e B para você ter o seu C. Consola, você é dona de um jornal, né? E assim, qual que é a dificuldade que você vê nessa questão aí de chegar uma notícia até você, né, e você
escrever aquilo ali e tentar passar da forma correta para o telespectador? Eu acho que tem, assim, o jornalismo ele tem uma questão ética muito forte, que eu acredito assim, que a maioria dos jornalistas tenham, que é aquela feita no juramento de tentar falar a verdade. Só que essa verdade, né, a gente estava até conversando antes do programa, né, não existe uma verdade só, né, porque a verdade é feita de pontos de vista. Existe a sua e a minha e a de quem está... E a de quem vai fazer a interpretação. Então, assim, a gente tem que ter essa noção, nós temos que ter essa noção. Então, assim, quando chega uma notícia, eu, por exemplo, eu fiz jornalismo como idealismo. Por que você fez um jornalismo mesmo? Porque eu morava numa cidade do Espírito Santo, chamada Montanha, e nessa cidade começou a ter os conflitos do sem terra. E era um conflito, não sei como que eu falo assim, um conceito, uma coisa limpa, uma luta realmente pela terra, era uma coisa bonita. Não hoje, de um sofrimento com essa organização que tem hoje, que entrou muita gente, muito político, muita gente para manipular, né? Para manipular mesmo, né? E aí, assim, vendo aquela luta, eu pensei assim que eu poderia ser a voz dos que não tinham voz. E fui fazer jornalismo por isso. Só que assim que eu entrei no jornal, né, assim que eu formei, eu vim para Betim, né, me casei aqui, né, e quando eu vim para Betim para trabalhar no jornal Tempo Betim, a primeira visão que me veio é que eu seria a voz do meu patrão. Eu seria a voz do dono do jornal. E assim, isso de certa forma até me deixou assim, um pouco triste, mas também ao mesmo tempo me fez trabalhar mais ética ainda, entendeu? Me fez estar buscando realmente sempre apurar bem as matérias, sempre ter certeza daquilo que eu escrevia, né? Até que eu tive a oportunidade de um dia, né, de montar um jornal que é o Viver Bem, com uma linha completamente diferente das linhas dos jornais tradicionais, porque é um jornal de referência. O jornal Viver Bem está fazendo 20 anos. Faria 20 anos no dia 15 de novembro deste ano. Espera aí que ela vai contar o porquê que faria, tá, gente? E aí, assim, a tônica do Viver Bem é levar informação realmente mais positiva. Ele é bem voltado para a área da saúde, né? A ideia dele sempre foi trabalhar a questão da saúde como promoção de vida, como aquela coisa de prevenção, as coisas boas da notícia, né? Na verdade, foi uma forma de sair fora da imprensa, dessa imprensa sensacionalista, que só supervaloriza a notícia ruim. É aquela imprensa que, por exemplo, se a prefeitura fizer uma coisa boa, ela não vai dar a notícia porque é da prefeitura, a prefeitura tem que pagar. Mas se eu tiver uma notícia ruim da prefeitura, eu vou fazer contra a prefeitura, porque isso vai obrigar a prefeitura a fazer o anúncio comigo. Essa coisa assim, eu quis fugir disso. Você falando aí de sensacionalismo, de ideias baratas, o que você achou desses movimentos que teve no Brasil, né? Eu acho que esse movimento, assim, ele tem tantas nuances que é até difícil assim, da gente centrar numa, né? Mas uma delas, aliás, vou colocar duas. Uma primeira é que, apesar de ser um movimento assim, que não foi nada homogêneo, ele foi extremamente heterogêneo, porque a gente não sabe se tinha caminhoneiro e dono de empresa, a gente não sabe até que ponto os discursos eram manipulatórios ou não eram. É onde entrou a imprensa, né? A gente, quem acompanhou pela televisão, ficava o dia inteiro, assim, que eles mostravam mais os aspectos negativos da greve. Então, assim, tem vários, mas eu acho que talvez o fator mais positivo desse movimento, para mim, foi, assim, mostrar para o brasileiro o quanto nós devemos ser patriotas, o quanto nós temos força, o quanto realmente nós temos um Brasil dentro da gente que está escondido. É verdade, eu também tive essa mesma impressão, né? Quanto nós temos força. Então, assim, eu acredito que se a gente realmente quisesse, se a gente realmente movimentasse, a gente mudasse o Brasil realmente por um movimento desse. Mas não acho que seja o caminho, tá? E um outro aspecto que eu achei assim negativo, aí já seria um aspecto mais negativo, assim, é o quanto que as informações chegam distorcidas. Aquilo que nós falamos, informação demais. Como é que você vai separar, digamos, o joio do trigo?
Como é que você vai separar aquilo que é bom daquilo que é ruim? Você não tem, as pessoas não têm esse critério, elas não têm essa maldade, digamos assim, que eu acho que esse é um aprendizado que a gente vai ter ao longo dos anos. Aí entra os fakes, né? E que os arrebenta fakes, com a notícia, com a eu acho assim, informação. vamos falar mais especificamente do Facebook, né? Porque o Facebook hoje ele é uma mídia digital assim, extremamente importante. Eu, particularmente, meu Facebook é 95% profissional. Quando eu coloco alguma coisa lá assim, eu tento não misturar, entendeu? Mas eu vejo assim, as pessoas se escondem por detrás do Facebook para criticar. Às vezes você coloca uma coisa que não tem nada de especial, vem alguém te critica, então assim, tem muitas, parece que as pessoas se escondem atrás do computador, né? É o que eu sempre falo, né? Tanta tecnologia, mas as pessoas não sabem usar. Mas vão aprender. Vão aprender. Isso como diz, né? Ferrinho de dentista, né? Uma hora. De dentista, vão aprender. Tem muita gente que entrou pro Facebook, saiu. O Facebook, eu acho que ele é uma ferramenta profissional, assim, fantástica, entendeu? Eu acho que ele também, assim, ele bem usado, ele é sensacional. Agora, os fake news é que nós temos que ter, assim, muito cuidado. Mas tem algumas técnicas que as pessoas, às vezes, assim, que estão aprendendo não sabem. Então, a internet hoje, ela tem várias ferramentas, e uma delas é, se você tiver dúvida quanto a primeiro que você não reproduz nada que você não saiba de onde que vem, quem que escreveu, por que que escreveu. Isso é fato. Isso é muito importante. E aí você tem uma outra coisa que você pode buscar. É o telefone sem fio pela internet, né? É o conto do ajeitadinho. Aliás, o enjeitadinho. Enjeitadinho, né? É aquele que tá ali, começou, tá pequenininho, aí que todo mundo passa, vem, passa a mão. Ele vai crescendo, até que ele vira um monstro e ele não tem mais controle, não tem mais dono, não tem pai, não tem mãe, não tem nada mais. Já fez o estrago, né? E, assim, uma outra técnica, assim, que eu até falo para as pessoas que são minhas amigas, existem sites na internet que você coloca verdade ou boato. E aí ele te dá, aí você coloca lá, né, se aquilo ali, a gente tem ferramentas, a gente tem que ir usando e aprendendo. Agora, o mais importante é não reproduzir coisas que você não sabe de onde que vem. Não acredita em tudo que você... Meu pai sempre falava, o papel aceita tudo. A internet, então, nem se fala. E falando nisso aí, reproduzir coisas, né, novidades e tudo, vamos falar um pouquinho das novidades que estão vindo por aí. Nós estamos com grandes novidades. O Viver Bem, no formato que ele existia, né, ele... finalizou a sua história para dar origem a um novo projeto, tá? Esse projeto novo, ele tem algumas nuances diferentes, né? Então, primeiro nome, que a partir de agora ele vai se chamar Sua Saúde. Então, Sua Saúde por quê? A gente pretende levar para o leitor a responsabilidade da saúde dele. Entendeu? Eu não sou responsável pela sua, sou pela minha. Sim. E a partir do momento que você usa esse nome Sua Saúde, a pessoa já vai pensar, né? Aí tem gente que brinca, né? Sua saúde, a minha vai bem. A minha, né? Então, assim, é mais um questionamento mesmo, um fortalecimento da questão, assim, da importância que é de cada um cuidar de si próprio, né? E aí, só que tem alguns diferenciais. E o primeiro grande diferencial que a gente vai colocar nesse novo jornal, que eu estou falando assim, vou considerar o filho do Viver Bem, né? Nesse novo jornal, é a questão do médico, de criar que eu vou chamar de chancela técnica, que nós vamos pegar o médico e colocar dentro do jornal. Como? Através da criação do conselho editorial Sua Saúde, que vai ser quase que 90% composto por médicos. Então, assim, o médico hoje, ele tem um problema muito sério, a questão da informação para ele está concorrendo com o Dr. Google. Só que o Dr. Google, ele vai ser tanto técnico, excelente, como também ele vai ser mentiroso, ele vai ser, né, ele vai estar trazendo coisas, vai estar trazendo lixo, ele vai estar trazendo informações distorcidas. Então, o médico hoje ele tem a responsabilidade sobre o que chega para o paciente dele. Então, ele tem que se posicionar. Então, a ideia é dar voz para o médico, para que ele possa se posicionar perante
os pacientes dele perante os leitores, né? E já tem previsão aí para essa novidade chegar sim. nas nossas mãos? Tem sim. A gente nós vamos ter a criação do conselho no próximo sábado. Inclusive, Márcia, você vai participar com a gente, porque a Márcia faz parte do projeto Sua Saúde, ela é a colunista do, né? Até falando um pouquinho da equipe, a gente tentou manter algumas pessoas, né, da antiga equipe, a Márcia é uma, né? Um prazer estar com vocês. A Márcia vai continuar trabalhando a coluna. Nós temos, a gente está trazendo novos colunistas, os médicos vão entrar com a gente, serão entrevistados. Os médicos do conselho, eles serão sempre entrevistados durante as edições. Então, assim, o médico do conselho é aquele que vai ter a chancela técnica, é aquele que vai poder dar opinião, que vai poder falar dos congressos, dos seminários, de tudo que ele participe que tem a ver com a saúde, entendeu? E, além disso, nós vamos mudar o formato, né? O que acontece? Com as novas tecnologias, a quantidade de jornal impresso, ela diminuiu. Sim. E um jornal rodado numa gráfica rotativa, ele não tem problema de desperdício de papel. Agora, como reduzir um pouco os jornais, as gráficas menores, elas pararam de fazer jornal. Entendi. Né? Por quê? O formato, havia uma perda de papel muito grande. Então, eu fiz uma parceria com a Gráfica Evangelho, né? E nessa parceria, nós sentamos e vimos como que a gente não perderia papel. Aí nós fomos pesquisar e o mais interessante foi isso, que esse formato, ele está sendo muito utilizado na Europa, é o chamado tabloide inglês, e utilizado na Europa justamente por causa disso, porque ele não tem desperdício de papel, ele fica mais no estilo revista, né? E com isso a gente não desperdiça papel. Então tem um lado ecológico forte. E fora também essa questão que ele vai ficar parecendo uma revista. Vai ficar muito bacana. Né? O formato e o muito papel, legal. Nós vamos trabalhar com papel branco, né? Um papel apergaminado que a gente fala, para dar mais, para ficar mais visualmente mais bonito. Então, melhor informação, um conteúdo assim, com mais técnica, né? Com mais assinado mesmo assim pelo profissional da saúde. Então, assim, são boas novidades que vêm por aí. Consuelo, muito obrigada. Tá? Eu adorei nosso bate-papo, é sempre muito bom falar com você sabe disso, né? E o espaço aqui está aberto quando você precisar de voltar a falar mais novidades. Adoramos esse novo formato do Jornal A Sua Saúde, te desejo sucessos, né? Como você está nessa caminhada aí de sucesso, que você continue, e foi muito bom esse bate-papo. Poder estar falando um pouquinho para as pessoas, para os telespectadores, sobre o poder da imprensa. Eu que agradeço, né? Porque, na verdade, assim, essa preocupação da manipulação é uma preocupação que eu sempre tive, entendeu? Porque eu acho que a gente, toda e qualquer categoria, profissão, você tem uma responsabilidade social. E a manipulação negativa, ela é muito ruim para a sociedade. Né? Então, mas eu agradeço a todos. E assim, vocês terão oportunidade, né, de ver a Márcia lá na nossa coluna, né, na parte social, que vai estar chancelado por você. Consola, eu quero te dar um presentinho da nossa querida Michele, da loja Cândida Alves. Ela te mandou um presentinho. Nossa, e demais. Que você possa estar indo lá na loja conhecer, né? Com certeza. Tudo que ela tem de novidade. Cândida tem Alves. Muita coisa bonita lá. Michele, muito obrigada, viu? Pelo mimo aqui pela nossa convidada. E obrigada, tudo de bom, Márcia. Querida. Sucesso. Sucesso para nós. Chegamos ao final de mais um Márcia Werneck Conversa. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Se vocês gostaram, continue ligados no canal, dê o seu joinha e se inscrevam. E aguarde a nossa próxima entrevista, que será com o Henrique Carvalho.